Quando uma família de renome composta por 5 pessoas desapareceu em Connecticut no ano de 2020, a notícia rapidamente tomou conta das redes sociais. Logo foi criada uma página no Facebook chamada Em Busca da Família Toth, que se encheu de mensagens angustiadas pedindo para que qualquer informação ou possível avistamento fosse compartilhado. A situação ganhou ainda mais destaque quando agentes do FBI foram até uma residência de férias na Flórida, situada perto de um dos destinos mais famosos e alegres do mundo. Mas essa história estava longe de ser um conto de fadas. Anthony Toth nasceu no 29º dia de setembro de 1975, em Bensalem, no estado da Pensilvânia. Desde cedo, Tony, como era chamado por aqueles próximos a ele, viveu em um ambiente repleto de conflitos familiares. Seu pai, Robert, trabalhava como professor de ensino médio, mas mantinha comportamentos inapropriados com adolescentes. Enquanto sua esposa, Loretta, cuidava de Anthony em casa, Robert se envolvia romanticamente com estudantes de 16 e 17 anos de sua própria sala de aula. No entanto, as traições de Robert não paravam por aí. Ele estava simultaneamente comprometido com uma enfermeira de uma cidade próxima, enquanto mantinha outro relacionamento com uma jovem de 17 anos que morava nas redondezas. Após anos escondendo sua verdadeira natureza sob a máscara de marido e pai exemplar, Robert se cansou de viver uma mentira. Ele desejava transformar as jovens com quem se relacionava em uma parte permanente de sua vida. Já havia até discutido com o padre sobre os preparativos para o casamento com sua noiva. Porém, para seguir com seus planos, ele precisava eliminar um obstáculo: sua esposa. Anthony tinha apenas 4 anos de idade quando, em uma noite silenciosa, foi despertado pelos gritos de desespero de sua mãe. Logo em seguida, ouviu o som de um disparo solitário, que trouxe o silêncio de volta à casa. Curioso e assustado, Tony olhou pela janela de seu quarto e viu a figura de um homem correndo pela rua escura. Buscando conforto, o garoto correu até o quarto dos pais, mas o que encontrou ali foi aterrador. Sua mãe havia sido baleada a queima-roupa no rosto, mas, surpreendentemente, ainda estava viva. Quando os serviços de emergência finalmente chegaram, Loretta foi rapidamente levada ao hospital, onde passou por uma cirurgia que, contra todas as expectativas, salvou sua vida. Assim, uma tragédia que começou em um lar desestruturado continuou a impactar profundamente o destino da família Toth. Conforme a investigação sobre o atentado contra a mãe de Tony avançava, logo se revelou que Robert Toth não era o marido devastado que tentava aparentar ser. Ao contrário, sua postura transmitia irritação, até mesmo uma certa frustração com o fato de Loretta ter sobrevivido ao ataque de forma quase milagrosa. Com o progresso das investigações, as autoridades descobriram que Robert havia, na verdade, arquitetado todo o crime, utilizando um de seus alunos para executar o plano. Os detalhes da investigação mostraram que Robert havia se aproximado de um estudante de 19 anos, com dificuldades significativas de desenvolvimento, oferecendo a ele a quantia de $900 para realizar uma tarefa especial. Em termos mais claros, Robert estava disposto a pagar o jovem para atirar em sua esposa, encenando o crime como uma invasão de domicílio. Após o aluno aceitar, Robert lhe entregou uma chave da casa e uma arma, detalhando como o estudante deveria entrar na residência e localizar o quarto de Loretta. Sua orientação era clara: eliminar a pessoa deitada na cama, sem prejudicar mais ninguém. Na noite do ataque, Robert usou uma desculpa para se ausentar de casa, a fim de garantir que não houvesse suspeitas sobre sua participação no plano. No entanto, após a tentativa fracassada de assassinato, o aluno confessou rapidamente e apontou Robert como responsável por orquestrar o crime. Ambos foram acusados de tentativa de homicídio. Durante o julgamento, Robert insistiu em sua inocência, negando qualquer envolvimento na conspiração para assassinar Loretta. Admitiu suas traições e relacionamentos impróprios, afirmando que sua ausência naquela noite se devia a esses casos extraconjugais e não ao fato de tentar se esquivar de um assassinato planejado. Apesar de sua versão, na qual acreditava que poderia convencer o júri de que, embora fosse um predador e infiel, não era um assassino, o júri não se deixou enganar. O estudante que participou do ataque aceitou um acordo e foi sentenciado a 4 anos de prisão, enquanto Robert recebeu uma pena de 10 a 20 anos por ser o mentor do crime.
Contudo, em uma reviravolta inesperada, a sentença foi reduzida para 5 a 10 anos após uma apelação. Mesmo diante de tamanha traição, Loretta permaneceu ao lado de Robert durante todo o processo judicial. Embora tenha ficado com ferimentos permanentes, incluindo a impossibilidade de remover a bala alojada em seu cérebro, ela não conseguia aceitar que o marido tentara assassiná-la. Foi apenas anos mais tarde, após a prisão de Robert, que Loretta decidiu se afastar, mudando-se para reconstruir sua vida. Eventualmente, ela aceitou a realidade dos fatos e solicitou o divórcio. Durante esse período, Loretta criou sozinha Tony e sua irmã, até se casar novamente quando Tony estava na adolescência. Apesar de seus próprios desafios, incluindo as cicatrizes físicas e emocionais, ela tentou oferecer o máximo apoio ao filho, ajudando-o a se recuperar do trauma. No entanto, o peso de ouvir o disparo contra a própria mãe e conviver diariamente com as consequências desse ato, sabendo que seu pai era o responsável, marcou Tony de maneira profunda, além do que qualquer carinho materno poderia curar. Nos primeiros anos após o incidente, Tony sofria com pesadelos intensos, que o faziam acordar em desespero, suando e gritando no meio da noite. Com o tempo, os sonhos perturbadores diminuíram, mas as marcas psicológicas permaneceram, latentes, aguardando o momento para se manifestar de maneira mais visível. Esses traumas levariam anos para de fato emergir completamente. Durante o ensino médio, Tony conheceu Megan, uma jovem com quem rapidamente desenvolveu uma forte conexão. A amizade cresceu e, com o passar do tempo, eles se tornaram inseparáveis. Ao chegarem à fase de decidir seus caminhos acadêmicos, optaram por cursos na mesma área e continuaram próximos durante toda a faculdade. A relação entre eles parecia sólida, e para os amigos, Tony e Megan formavam um casal ideal. Loretta, mãe de Tony, acreditava que um relacionamento estável seria fundamental para ajudar o filho a superar os traumas do passado. Pouco tempo após a formatura, Tony e Megan decidiram oficializar a união, casando-se. Eles se mudaram da Pensilvânia para Connecticut e abriram juntos uma clínica de fisioterapia, onde trabalharam lado a lado para fazer o negócio crescer. Após alguns anos de dedicação, Megan descobriu que estava grávida e o casal comemorou a chegada de seu primeiro filho, Alec. Com o nascimento, Megan optou por deixar o trabalho para se dedicar integralmente à maternidade. Mais tarde, o casal teve outro filho, Tyler, e, após algumas perdas gestacionais dolorosas, celebraram a chegada da primeira filha, Zoe. Como pai, Tony inicialmente se mostrou completamente diferente de Robert, seu próprio progenitor. Dedicado e presente, ele era fiel à esposa e sempre participava ativamente da vida dos filhos. Estava sempre nas arquibancadas durante os treinos e jogos, nunca perdia um evento escolar e muitas vezes se voluntariava como técnico nas atividades esportivas infantis. Além disso, Tony oferecia sessões gratuitas de fisioterapia para crianças com deficiência, enquanto Megan se envolvia plenamente no cotidiano dos filhos, assumindo o papel de uma mãe dedicada e participativa. Megan era uma mulher apaixonada pela família. Passava grande parte de seu tempo livre envolvida em atividades que giravam em torno dos filhos, desde o transporte para compromissos escolares e esportivos até a participação voluntária nas atividades educacionais. Ela também tinha grande amor por música e suas habilidades com piano, flauta e canto foram transmitidas aos filhos, que desde pequenos mostravam interesse em aprender e praticar instrumentos musicais. Além disso, Megan mantinha um jardim do qual retirava ingredientes para as refeições que preparava para a família, um verdadeiro reflexo do seu carinho pelo lar. Os filhos do casal também demonstravam talento e entusiasmo em várias áreas. Alec, o mais velho, era uma criança inteligente e aplicada, que se destacava na escola e nutria um grande amor pela leitura. Ele tocava piano e estava aprendendo a tocar violino, além de mostrar interesse por esportes, como futebol e skate. Já Tyler, o filho do meio, era conhecido pelo seu bom humor e por ser ótimo em matemática. Ele também estava se desenvolvendo no piano e no violão, e se destacava como nadador. Por fim, a pequena Zoe, a caçula da família, era carismática e adorada por todos. Mesmo sendo a mais jovem, ela frequentemente agia como pacificadora entre os irmãos. Com o passar dos anos, os Todd se tornaram conhecidos e respeitados pela comunidade. Tony, como único provedor financeiro, trabalhava arduamente para garantir o conforto e a segurança da família, algo que seu próprio pai nunca havia feito.
O sucesso da clínica permitiu que o casal expandisse seus horizontes, levando-os a adquirir um imóvel em Celebration, uma cidade na Flórida, conhecida por sua proximidade com o Walt Disney World Resort. Essa comunidade planejada buscava recriar o charme das pequenas cidades americanas, com ruas arborizadas, casas pitorescas e um ambiente acolhedor que parecia saído de um conto de fadas. Foi essa promessa de uma vida tranquila e feliz que inicialmente atraiu os Todd para Celebration. Alguns anos após a compra da propriedade, perceberam que o espaço não era mais adequado para o tamanho da família, decidindo então alugá-la para turistas. Mesmo assim, as visitas à Flórida continuaram, com a família optando por alugar uma casa maior na região, onde passavam férias confortáveis e frequentes, aproveitando o clima mais ameno. Essas estadias incluíam, naturalmente, visitas a parques temáticos como a Disney World, além de atividades recreativas em praias e eventos esportivos. Enquanto Tony frequentemente retornava sozinho a Connecticut para trabalhar, Megan e as crianças permaneciam na Flórida, especialmente durante os invernos rigorosos do norte. As fotos nas redes sociais daquela época mostram uma família unida e feliz, desfrutando de momentos alegres, como dias de praia, jogos, recitais de piano e competições esportivas. Para quem observava de fora, a vida dos Todd parecia um verdadeiro sonho realizado. Até o ano de 2011, quando tudo mudou. Na adolescência, Megan foi picada por um carrapato, o que resultou na doença de Lyme, uma infecção bacteriana transmitida principalmente por carrapatos de patas pretas, que costumam habitar áreas com vegetação densa. Embora os sintomas iniciais incluam febre, fadiga, dores de cabeça e uma erupção cutânea que lembra um alvo, a falta de tratamento adequado pode causar complicações mais graves, como problemas nas articulações, no coração e até neurológicos. Em muitos casos, a doença pode permanecer dormente por anos, até que um evento desencadeie seus sintomas debilitantes. Para Megan, esse momento veio após uma viagem à Disney World. Em 2011, ao retornar da viagem, Megan mencionou a Tony que havia sido picada por um inseto não identificado. O que parecia ser uma pequena ferida rapidamente evoluiu para problemas de saúde mais graves. Nos meses seguintes, ela fez inúmeras visitas ao pronto-socorro, recebendo diagnósticos variados, como amigdalite, hepatite e outras infecções. Megan, que antes era uma mulher vibrante e cheia de vida, começou a perder peso e sua energia característica. A personalidade extrovertida foi substituída por uma versão retraída e introspectiva, marcada pela dificuldade de sair de casa. O agravamento de sua saúde mental culminou em um diagnóstico de depressão, especialmente após sofrer mais um aborto espontâneo. A vida em Connecticut, que antes parecia estável e próspera, se tornou quase irreconhecível. Com a saúde de Megan deteriorando e a tristeza permeando o lar, o casal decidiu que uma mudança era necessária. Eles queriam trazer de volta a alegria que um dia conheceram, e não havia lugar que representasse mais felicidade para eles do que Celebration, na Flórida, localizada perto da Disney. O clima mais ameno parecia aliviar os sintomas de Megan, enquanto os invernos rigorosos de Connecticut só os agravavam. Assim, Megan fez as malas, levou os filhos e se mudou para Celebration, esperando que a nova rotina trouxesse alívio. Tony, por sua vez, permaneceu em Connecticut para administrar a clínica de fisioterapia, mas viajava todo fim de semana para se juntar à família. O plano, que parecia perfeito, logo começou a mostrar falhas. A doença de Megan não desapareceu magicamente com a mudança para a Flórida. Pelo contrário, a realidade de cuidar sozinha dos filhos durante a semana aumentou sua exaustão e agravou os sintomas da depressão. O isolamento em Celebration, onde ela não conhecia ninguém e as casas ao redor ficavam vazias durante grande parte do tempo, só piorou sua condição. O suporte comunitário que tinham em Connecticut não existia ali, e Megan se sentia sozinha, incapaz de se envolver em atividades com os filhos. Enquanto Megan lutava com a doença e o isolamento, o negócio de Tony, que antes parecia próspero, estava afundando. Ele havia investido em imóveis ao redor do país, esperando lucrar com o aluguel para turistas, mas as propriedades não geraram o retorno esperado. A clínica, que era a principal fonte de renda, já não conseguia cobrir as despesas de manter duas casas, as contas médicas de Megan e as viagens constantes de Tony entre os estados. Para evitar sobrecarregar Megan com mais preocupações, Tony decidiu pegar um empréstimo.
No entanto, quando chegou a hora de pagar, ele não tinha os recursos necessários, o que o levou a contrair outro empréstimo. Esse ciclo de dívida se repetiu até que Tony acumulou $100.000 em dívidas pessoais e centenas de milhares de dólares em dívidas empresariais, incluindo as hipotecas da casa em Connecticut e do apartamento na Flórida. Desesperado, Tony tomou uma decisão equivocada. Começou a fraudar o sistema de seguros, cobrando por tratamentos de fisioterapia que nunca realizou. O esquema parecia ser uma solução temporária, mas o dinheiro nunca foi suficiente para cobrir as dívidas crescentes. Logo, as seguradoras começaram a suspeitar das horas excessivas de tratamento que Tony alegava ter realizado. No início de 2019, o FBI se envolveu nas investigações e entrevistou pacientes que confirmaram que não estavam recebendo os tratamentos pelas quais as seguradoras estavam sendo cobradas. As investigações revelaram que Tony estava faturando por sessões de fisioterapia em dias que as clínicas nem sequer estavam abertas. Com as evidências acumuladas, ele foi interrogado e, apesar de inicialmente negar as acusações, acabou admitindo a fraude, afirmando que Megan desconhecia o que estava acontecendo. Ele concordou em se declarar culpado, desde que a esposa fosse poupada das consequências. Em setembro de 2019, a licença de Tony expirou e, semanas depois, suas clínicas fecharam definitivamente, deixando os funcionários sem qualquer aviso prévio. Mesmo assim, Tony não foi preso imediatamente. Pouco antes do Dia de Ação de Graças, ele avisou os investigadores que iria para a Flórida e retornaria em dezembro, mas o tempo passou e Tony não apareceu. A ausência prolongada de contato preocupou a irmã de Tony, que, após não conseguir notícias dele ou de Megan por semanas, contatou as autoridades em Celebration. Ela mencionou que Tony havia feito comentários estranhos sobre uma doença que estava afetando a família. No fim de dezembro, os policiais visitaram a casa dos Toth, mas não houve resposta. A correspondência acumulada e o gramado não cuidado indicavam que algo estava errado. No entanto, levaria mais 2 semanas para que alguém percebesse que a família Toth estava dentro da casa o tempo todo. Em janeiro de 2020, investigadores federais e autoridades locais retornaram à residência. Após dias sem resposta, eles encontraram Tony sentado no pátio, encerrando um mistério que havia envolvido toda a família. No momento em que finalmente cercaram Tony, os agentes federais sabiam que ele não tinha mais como escapar. O FBI alertou o escritório do xerife local e, em questão de minutos, policiais chegaram para prendê-lo pelas acusações de fraude de seguro. No entanto, essa não era a única preocupação deles. Além das fraudes, havia necessidade urgente de verificar o bem-estar de sua esposa, Megan, e dos filhos, já que eles não eram vistos há semanas, e as mensagens que seus parentes receberam recentemente eram bastante inquietantes. Os policiais se aproximaram com cautela, tentando entender o que estava acontecendo com Tony, que parecia desorientado. Ele disse que Megan estava dormindo e que as crianças estavam numa festa do pijama, mas o cheiro insuportável que vinha de dentro da casa indicava que algo muito mais grave estava acontecendo. Decididos a descobrir a verdade, eles entraram no local e subiram para o quarto principal. O odor, agora ainda mais intenso, deixava claro que algo terrível estava à espreita. No centro do quarto, em uma cama, os agentes viram pés cobertos por um cobertor. Ao removerem a coberta, revelaram os corpos em decomposição de Megan, de 42 anos, Alec, de 13, e Tyler, de 11. No canto, o cachorro da família, Breezy, também estava morto. Zoe, a filha mais nova de apenas 4 anos, não estava imediatamente visível. Era evidente que aqueles corpos estavam ali há semanas. E o mais chocante, Tony aparentemente dormia ao lado de sua esposa morta. Com o avançar da investigação forense, os restos de Zoe foram encontrados sob o corpo de sua mãe, ambos tão deteriorados que praticamente se fundiram. Diante dessa cena macabra, Tony admitiu aos policiais ter ingerido uma grande quantidade de Benadryl antes da chegada deles, numa tentativa de tirar a própria vida. Ele foi levado para um hospital, mas a dose não foi letal. Após ser liberado, Tony foi interrogado. As autópsias revelaram que Megan e os 2 meninos foram esfaqueados enquanto Zoe foi sufocada. Todas as vítimas, além das feridas, apresentavam níveis elevados de difenidramina, o princípio ativo do Benadryl no organismo. Inicialmente, Tony negou qualquer envolvimento nas mortes, alegando desconhecer que sua família estava morta.
Quando percebeu que essa versão era insustentável, ele mudou a história, revelando que tanto ele quanto Meghan haviam feito um pacto de morte, acreditando que o mundo estava prestes a acabar. Segundo ele, Meghan o ajudou a assassinar os filhos e, por fim, tentou tirar a própria vida com uma faca. Quando ela falhou, Tony teria a sufocado. Ao narrar os assassinatos, ele descreveu de maneira perturbadoramente detalhada como sufocou e esfaqueou os meninos. Apesar de sua confissão inicial, Tony mudou sua versão dos fatos enquanto aguardava o julgamento. Em uma carta de 26 páginas enviada ao seu pai, ele acusou Meghan de ser a verdadeira assassina, afirmando que ela matou as crianças e o cachorro e depois tirou a própria vida. Tony se retratou como uma vítima inocente, alegando que tentou impedi-la, mas falhou. Ele também contou que tentou se comunicar com as autoridades, mas de maneira conveniente disse que não conseguiu encontrar um telefone em funcionamento. Nas semanas seguintes ao massacre, Tony continuou com sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ele cobriu os corpos com cobertores, como se os preparasse para uma última noite de descanso, e dormiu ao lado deles até o dia em que a polícia finalmente invadiu a casa. Mesmo depois de sua prisão, Tony deu várias versões diferentes dos assassinatos, em conversas gravadas com sua irmã, enquanto aguardava o desenrolar do processo. Durante uma conversa telefônica, ele afirmou não ter qualquer recordação do crime até o momento de sua prisão. Era como se houvesse um grande vazio em sua mente. Assim, não foi surpresa quando, ao ser acusado de 4 homicídios, Tony se declarou inocente. Durante o julgamento, o promotor apresentou uma narrativa alinhada com a confissão inicial de Tony, logo após a descoberta dos corpos. Ele foi acusado de assassinar seus 3 filhos, de 4, 11 e 14 anos, sua esposa e o cachorro da família. Segundo a promotoria, as motivações de Tony não envolviam o medo do apocalipse ou a libertação de suas almas, mas sim um ato monstruoso, possivelmente impulsionado por negócios financeiros obscuros prestes a serem revelados. Os familiares de Tony relataram que ele apresentava sinais de declínio mental nos 2 anos que antecederam os crimes. Sua irmã mencionou que, enquanto viviam em Connecticut, a família era ativa na comunidade, mas após a mudança para Celebration, passaram a viver de forma isolada, sem participar de eventos sociais e raramente saindo de casa. Nesse período ganhou peso e foi diagnosticado com diabetes, além de se mostrar cada vez mais reservado sobre seu trabalho e situação financeira. Os detalhes dos assassinatos foram descritos com precisão perturbadora pelo promotor, que destacou que Tony sufocou sua filha mais nova enquanto ela dormia. Em relação ao filho mais velho, Tyler, Tony teria se preocupado com a possibilidade de o garoto fugir devido à sua agilidade, o que influenciou a violência do ataque. Quando chegou o momento de Tony depor, ele tentou se mostrar como um marido e pai que também sofria. Ele chorou ao descrever o histórico de saúde de sua esposa, Meghan, que incluía doenças cardíacas e a doença de Lyme, diagnosticada na adolescência. No entanto, sua narrativa foi frequentemente interrompida por objeções dos advogados, evidenciando mudanças em seu comportamento cada vez que era questionado. Durante seu depoimento, Tony afirmou que Meghan teria sido a responsável pelas mortes dos filhos, influenciada por um grupo religioso que ela conheceu online, o qual acreditava na vida após a morte como solução para seus problemas de saúde. Ele mencionou que a ideia de reencarnação e salvação era central nas crenças de Meghan e do grupo, levando-o a desejar essa libertação, para ela e para as crianças. Em contraste com sua versão no tribunal, um vídeo de confissão exibido ao júri mostrava Tony afirmando que ele e Meghan haviam planejado as mortes por algum tempo. A gravação detalhava como ambos pesquisaram os métodos mais eficazes para matar os filhos, com Tony admitindo ter sufocado a filha mais nova e esfaqueado o filho mais velho. Curiosamente, ele foi claro ao afirmar que não matou o cachorro da família, como se esse ato fosse um limite que ele não cruzaria. Ao longo do julgamento, Tony afirmou que as crianças estavam cientes de suas mortes iminentes e que concordaram com a decisão dos pais. Ele também alegou que, após os assassinatos, tentou várias vezes tirar a própria vida, sem sucesso. Embora ele tentasse descreditar a confissão, alegando que não sabia o que estava dizendo devido a uma queda que teria causado uma lesão na cabeça, as evidências apresentadas pelo promotor sugeriam o contrário. A nota deixada por Meghan, em que afirmava que a decisão de matar a família era conjunta,
foi usada como prova adicional. Depois de deliberar por 4 horas, o júri considerou Tony culpado de todas as acusações de homicídio e crueldade contra animais, resultando em 4 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Na sentença, o juiz chamou Tony de destruidor de mundos, condenando-o também por matar o cachorro da família. Mesmo após a condenação, Tony manteve sua inocência, alegando que não estava presente quando os filhos morreram. Ele imediatamente apelou da sentença, mas a imagem que ficou foi de um homem que, apesar de suas alegações, não conseguiu escapar das evidências esmagadoras que o ligavam diretamente aos crimes brutais que destruíram sua família. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram o conteúdo de hoje, não deixem de dar aquele like, isso faz toda a diferença. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber mais conteúdos. Além disso, conto muito com a participação de vocês nos comentários. Cada comentário e cada curtida ajudam muito no crescimento do canal. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Juntos vamos fazer este canal crescer e assim conseguir alcançar mais pessoas, humildemente. Obrigado de coração por fazerem parte dessa comunidade e até o próximo vídeo.